Escola Virgílio da Silva Camargo, sou a professora Priscila de Língua Portuguesa. Nós vamos dar continuidade a mais uma semana de estudos, do dia 13 de julho ao dia 17 de julho, e o nosso conteúdo é o mesmo da semana passada, transitividade verbal. Antes de nós iniciarmos, eu trouxe uma frase para vocês, como todas as aulas. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Então, se vocês querem que o mundo mude, vocês primeiro têm que mudar para o mundo mudar com vocês. Então, vamos iniciar nossa semana. Atenção! Atividade 1, vocês vão anotar todo esse resumo, essa síntese do conteúdo no caderno. Então, vamos começar. Vocês viram semana passada que os verbos de ação, eles têm uma transitividade. Essa transitividade chama transitividade verbal. Quais são os verbos de ação? Aquele que o sujeito pratica, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, Comer, andar, viver. Então, se o Júnior come, ele está praticando uma ação de comer. Se o Fábio, ele anda todos os dias pela quadra, ele está praticando a ação de andar. Então, os verbos nocionais, ou seja, os verbos de ação, eles têm uma transitividade. Essa transitividade, eu trouxe aqui um esqueminha, para vocês entenderem. Estamos nos verbos nocionais, de indicam ação. Eles podem ser transitivos e intransitivos. Se o verbo nocional, se o verbo de ação for transitivo, ele sempre apresenta um complemento. Esse complemento pode ser direto, indireto ou direto e indireto. Então, vamos lá, Quando o verbo transitivo for direto, ele não tem preposição. Nós já vimos preposição no bimestre passado. Quando o verbo transitivo for indireto, sempre haverá uma preposição. E se o verbo transitivo for direto e indireto, vai haver um complemento com preposição e um complemento sem preposição. Vamos para a revisão? Então, aqui eu trouxe um verbo transitivo direto. Os alunos fizeram a lição. Percebam aqui que fizeram é o meu verbo. Qual que é a pergunta que vocês viram semana passada que a gente faz para o verbo para indicar se ele é um verbo transitivo direto ou indireto? Os alunos fizeram o quê? A lição. Quando a gente pergunta para o verbo o quê e temos uma resposta sem preposição, a lição, esse objeto é direto. Então, esse meu verbo é transitivo e o objeto é direto. Outro exemplo, Meu namorado comprou um carro. O verbo de ação é comprou. Que pergunta nós fazemos para o verbo? Quem compra alguma coisa. Comprou o quê? Nós perguntamos diretamente para o verbo, é sem preposição. Então, o nosso objeto é direto, um carro. Então, temos aqui um objeto direto. Esses dois exemplos são de verbo transitivo direto, objeto direto. Vamos para o próximo exemplo. Quando o verbo é transitivo indireto, eu disse aqui no esqueminha, que um verbo transitivo indireto, ele rege com preposição. Então, eu preciso de uma preposição na minha resposta do verbo. Ele necessita de complemento e esse complemento vem acompanhado de uma preposição. Se eu disser assim, eu gosto, vocês não vão ter o significado completo do verbo, por isso que ele precisa de um complemento, né? Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então, percebam que a pergunta ela já vem regida de preposição de. Essa preposição é necessária na resposta também. Eu gosto de natação. Então, o verbo gostar, ele é transitivo, porque ele precisa de complemento, ele precisa de ser complementado por alguma resposta, e o meu objeto, ele é indireto, por quê? Porque ele vem com a preposição de natação. Vamos, então, para um próximo exemplo de verbo transitivo indireto. Assisto. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Olha lá o a alguma coisa. Eu assisto a todos os campeonatos. Então, o meu objeto é indireto. Quem assiste, assiste a alguma coisa. A todos os campeonatos. Verbo transitivo e objeto indireto. Então, esse meu verbo é transitivo indireto. Vamos para o próximo exemplo,
Quando vão ser verbos transitivos direto e indireto? Quando necessitarem de um objeto direto e um objeto indireto. Quando precisar dos dois complementos. Eu preciso complementar o meu verbo com um objeto direto e um indireto. Então, vai vir uma resposta com preposição e uma resposta sem preposição, ou vice-versa. Vamos ver aqui alguns exemplos, para vocês recordarem a aula da semana passada. O rapaz entregou. Eu sei que o meu verbo é entregou. Se eu disser somente o rapaz entregou, vocês não vão entender. Vai precisar de um complemento. Entregou o quê? A multa. Percebam que eu tenho um objeto direto. Ele entregou a multa para quem? Ao meu pai. Então percebam que o entregou, ele precisa de dois complementos para possuir significado. A multa e para quem foi direcionada essa multa, ao meu pai. Então esse verbo ele é transitivo direto e indireto, porque possui um objeto direto e um objeto indireto. Vamos para o próximo exemplo. Leonel deu à noiva a aliança. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, ele deu o quê? A aliança. Então, esse é o meu objeto direto. Para quem? Para a noiva. Olha ali a preposição. Recordaram, então? Vamos para o próximo. Vocês viram também, além dos verbos transitivos, que são esses três, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto, o verbo intransitivo, que não precisa de complemento, só o verbo possui significado completo, então ele não precisa de complemento, a sua significação é completa. Maria desmaiou, olha lá o desmaiou. Eu não tenho complemento aqui. O passarinho fugiu, as crianças dormiram, o vento soprou. Então, percebam que esses verbos, eles são intransitivos, não precisam de complemento. Vamos para a atividade 2. O que vocês vão fazer? Agora, vocês vão para os exercícios, tá? Então, atividade 1, vocês vão anotar isso no caderno, vão revisar, vão assistir esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. Se quiserem assistir o da aula anterior, também podem assistir. Se ficou alguma dúvida desse conteúdo, vocês podem perguntar, entrar em contato tanto pelo celular como pelo WhatsApp, e eu tiro e esclareço as dúvidas. Atividade 2. Vocês vão marcar VI quando o verbo for intransitivo, que são esses casos aqui, ó. Não precisam de complemento. E VT quando for transitivo, que são todos os outros acima, ó. O verbo transitivo direto, indireto, ou transitivo direto e indireto. Vocês vão marcar VI ou VT. Ela gosta de doces. Vamos para o primeiro eu vou fazer com vocês. Qual que é o verbo? Ela gosta. Gostar. Se vocês disseram gostar, acertaram. É gostar. Ela gosta. Se eu disser só ela gosta, vocês entendem? Não, né? Precisa saber do que ou de quem ela gosta. Então, precisa de complemento. De doces. Verbo transitivo indireto porque tem preposição. Mas aqui eu só quero saber se ele é transitivo ou intransitivo. Então, vocês vão colocar verbo transitivo. A garota comprou 2 chocolates. Vão achar o verbo e vão ver se precisou de complemento. Aline morreu. Vão fazer assim, sequencialmente. 2. Circule e marque. Objeto direto, objeto indireto, objeto direto e indireto. A. Eu vou chamar os seguranças. Vocês vão marcar se o objeto ele é direto, indireto, objeto direto e indireto. Já sabem que são todos transitivos. Quem chama, chama. Vocês vão perguntar, alguém ou alguma coisa. Tem preposição? Não tem. Então, esse objeto é direto. Então, número 1. João precisará da sua ajuda. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, tem preposição. O objeto é o quê, pessoal? E assim sucessivamente. Leonardo entregava pães aos necessitados. Gabriel arrancou a flor. Percebam que o nível de dificuldade está aumentando, né? A aula passada vocês fizeram exercícios mais fáceis. Essa aula vocês estão fazendo exercícios mais difíceis. E o último,
Atividade 3, que vocês têm ela em um outro dia da semana. Então, prestem atenção como vai ser feita. Classifique os verbos em destaque de acordo com sua transitividade. E eu trouxe um exemplo. Vocês já vão ter o verbo em destaque, em vermelho. Vocês vão ter que classificar, encontrar tudo dele. Meus melhores amigos contrataram a empresa de som e luz. O verbo é contrataram. Qual pergunta a gente faz para o verbo? Quem contrataram? Não tem preposição na pergunta. Verbo transitivo, direto. O meu objeto, então, é direto. O réu afirmou não confiar em seu advogado. Quem confia, confia em alguém. Então, percebam a preposição. Esse verbo vai ser o quê? As empresas solicitaram os resultados aos candidatos. O policial abriu a porta. Ontem precisei de muita água. A minha amiga dormiu. E 2, assinale a alternativa que indica verbo transitivo direto. Vocês vão assinalar qual está com o verbo transitivo direto. João emprestou o lápis para Maria. Letícia desmaiou. Eu gosto de natação. Meu pai comprou um celular. Bom, pessoal, essas são as atividades da semana. São várias, né? Eu quero que vocês reforcem esse conteúdo para ver se vocês conseguiram entender, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Assistam o vídeo quantas vezes vocês quiserem. E se quiserem o vídeo completo da explicação detalhada, assistam a aula da semana passada. Beijo, pessoal, até semana que vem.